8 de março, Dia Internacional da Mulher. O Jornal 101 homenageia a enfermeira e vereadora Renata Cirati. 57 anos, natural de Barretos, mora em Jaboticabal há 30 anos. Renata que veio para a cidade porque conheceu o amor da vida dela. Eu estou aqui em Jaboticabal, eu sou barretense, próximo daqui, e eu estou aqui em Jaboticabal há quase 30 anos. Marido Carlos, meu amor, conheci ele aqui. Eu vim passear aqui na casa de uns primos meus, o Chico Tomazini, a Elisa Tomazini, e ele me apresentou marido Carlos, né? Começamos a namorar, final de semana só, um final de semana eu vinha para cá, um final de semana ele ia para Barretos. Com 7 meses de namoro, ele me pediu em casamento, me pediu por telefone. No dia seguinte, eu vim para cá, para Jaboticabal, e aceitei o pedido de casamento. Olha que loucura, 7 meses de namoro, somente os finais de semana, e a gente se casou. Eu tinha 29 para 30 anos e o Carlos tinha 37 para 38. E a gente está junto até hoje, há quase 30 anos. É maravilhoso ou não é? Mas como foi comunicar à família que ela estaria de mudança para Jaboticabal? Foi assim um susto, porque pai e mãe tá sempre do ladinho da gente, grudadinho. Eu trabalhava no comércio lá em Barretos, era pleno Natal, né? Eu falei com o meu chefe, eu já trabalhava há muitos anos, né, nesse grupo que existe até hoje lá em Barretos. Falei com o meu chefe que eu ia passar o Natal, né? E logo em seguida eu ia me desligar. E aí eu vim para cá, a gente foi passear na casa de uns familiares na praia o ano novo, eu, Carlos, minha irmã, meu sobrinho. E final de janeiro eu vim de Malicuia para cá. Olha que loucura, gente, eu vim de Malicuia. E a gente se casou formalmente em junho, no dia 12 de junho, dia dos namorados. E eu larguei tudo lá em Barretos, larguei o meu trabalho, larguei meus estudos, que eu vou contar um pouquinho aqui, e vim para cá. Assim, foi uma coisa louca, né? Porque tão pouco tempo, mas estamos juntos até hoje, porque o marido Carlos é um homem maravilhoso, é uma pessoa íntegra, um profissional maravilhoso, então não tem como não se apaixonar. E ele se apaixonou por mim também. Acho que eu sou uma pessoa do bem, hein? Renata Cirati é de família humilde. Ela precisou abandonar os estudos na 8ª série do ensino fundamental aos 14 anos, retornando aos 26, no EJA. Após isso, estudou enfermagem, trabalhou na prefeitura e nos hospitais São Marcos e Santa Isabel. Eu estudei até os 14 anos, até a 8ª série. A gente falava 8ª série naquele tempo, né? Eu tenho 57 anos. Eu estudei até a 8ª série, já comecei a trabalhar muito nova. Com 14, 16 anos eu já estava trabalhando no comércio e larguei os estudos, infelizmente. Meus pais queriam muito que nós três, eu tenho mais 2 irmãs, né? Uma já falecida agora, mas na época eu tinha mais 2 irmãs. E meu pai tinha um sonho que nós nos formássemos. Mas a gente precisava trabalhar, eu vim de uma família muito humilde. Meu pai militar, já contei essa história várias vezes, meu pai militar, minha mãe dona de casa, com mais 2 irmãs, e eu comecei a trabalhar muito nova. Então, com 14 anos, eu larguei os estudos e fui só trabalhar. E aí, trabalhei no comércio, como eu já disse. Quando eu estava com 26, 27 anos, eu tinha muita vontade de voltar a estudar, eu tinha que fazer o 2º grau, né? Para depois tentar uma faculdade. Eu nem sei se eu tinha essa coragem de fazer uma faculdade, era uma coisa tão distante. Mas aí eu, com muita vergonha, assim, eu era gerente de uma das lojas desse grupo, mas com muita vergonha. Eu tinha vontade de voltar a estudar, mas eu tinha vergonha de estudar, de voltar a estudar. Naquela época a gente falava supletivo, que hoje é o EJA. E aí eu trabalhava o dia todo no comércio, e eu fiz a minha inscrição, ali minha matrícula, num colégio ali perto, no centro da cidade. E eu vou contar isso para vocês. Eu comecei a estudar à noite ali o 1º ano, que naquela época fazia o 1º ano inteiro e depois o 2º e o 3º junto. Então eram 2 anos para ficar o colegial, que a gente usava esse termo. E no começo eu não contei para ninguém que eu comecei a fazer o supletivo de 2º grau, porque eu tinha vergonha de ter voltado a estudar. Então, no começo, eu entrava assim na escola, parece que meio escondido, fazendo alguma coisa errada.
Depois de uns 2, 3 meses, 2 professoras me marcaram muito, uma de biologia e uma de português. Ela falava assim, continue estudando, você leva jeito, continue estudando. E aí eu já comecei a ficar assim, acreditando que eu tinha condição de estudar. E eu já comecei a ficar orgulhosa de mim. E aí eu não tinha mais vergonha de falar que eu estava voltando a estudar. Eu já contava para todo mundo, eu já contei para todo mundo. E eu tinha orgulho de mim. Quando foi em maio desse primeiro ano, da volta aos estudos, eu conheci o Carlos. No começo eu fiquei meio preocupada, será que a família dele vai me aceitar? O Carlos é de uma família todos estudados, ele é dentista, a irmã dentista, a outra irmã professora, doutora. Eu falei, será que eles vão me aceitar, né? E a família dele me aceitou muitíssimo bem, mas muitíssimo bem mesmo. Meu marido me aceitou muitíssimo bem. E eu continuei os estudos, comecei a namorar ele em maio, finalizei o primeiro ano lá em Barretos, e o segundo e o terceiro juntos, eu vim finalizar aqui em Jaboticabal, no Joaquim Batista. Olha que legal! Depois que eu finalizei o colegial, eu fiz um curso na Faculdade São Luís, que infelizmente não deu certo, foi o tecnólogo. Em seguida veio a faculdade e eu fiz a faculdade de enfermagem na Faculdade São Luís. Sou da primeira turma, com muito, muito orgulho. E aí, na época, eu já estava com 38 anos para me formar. E a minha preocupação era, tinha meninas na minha sala que tinha 21, 22, 23 anos. Eu falava, gente, será que eu vou arrumar emprego? Eu com 38, as meninas com 21, 22, 23. 6 meses antes de me formar, eu já estava trabalhando na prefeitura. 3 meses depois de me formar, eu estava no Hospital São Marcos. Eu já estava trabalhando no Hospital São Marcos. 1 mês depois que eu estava no São Marcos, eu me tornei coordenadora de enfermagem. Fiquei lá quase 8 anos e depois eu iniciei a política, que a gente vai falar um pouquinho. Então, isso eu queria deixar para vocês. Nunca é tarde para a gente voltar a estudar. Nunca é tarde para a gente começar ou recomeçar alguma coisa. Então, a gente tem que dar esse start, tem que dar esse início na nossa vida, sim. Não tem que ter vergonha de nada, a gente tem que ter muito orgulho de tudo que a gente faz. Renata Cirati foi candidata a vice-prefeita, a prefeita, ocupou o cargo de secretária da Saúde, foi eleita 2 vezes vereadora em 2020 e 2024, sendo que foi a primeira presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal no biênio de 2021-2022. Mas por que Renata Cirati resolveu entrar para a política? Sempre gostei da política, mas eu nunca imaginava entrar na política, né? Eu sempre conto que o meu padrinho foi o Zé Cabeleireiro, que hoje, já faz tempo, é o meu presidente de partido. Ele me convidou para me filiar ao partido. Eu me filiei, na época, pelo PSB, né? Eu me filiei só, conversamos com meu marido falou, não gostaria que ela entrasse, mas ela que faz o que ela achar melhor. Então, eu só me filiei. Logo em seguida, a filiação, a gente trabalhou com uma candidata a deputada federal de uma outra cidade. Foi um sucesso esse trabalho. Em 2011 para 2012, eu conheci o vereador na época, Emerson Camargo, que ia sair candidato em 2012 a prefeito pela primeira vez. E ele me convidou para ser candidata a vice dele. E eu aceitei, conversamos com meu marido, o Zé Cabeleireiro presidente, o Emerson candidato, vereador e candidato a prefeito, conversamos com meu marido, ele falou a mesma coisa, eu não gostaria, mas ela faz o que ela achar melhor. Então ele sempre foi parceiro, o marido sempre foi parceiro. E aí eu entrei com o Emerson, nós trabalhamos muito em 2012, porque ele trabalhava como professor, eu trabalhava no Hospital São Marcos, nós não paramos de trabalhar. Então, a gente fazia a campanha política só nos finais de semana e à noite. A gente não tinha condição financeira nenhuma e a gente lutou. Eram 5 candidatos, nós pegamos em terceiro lugar, eu falo sem condição financeira nenhuma, com pouco tempo para fazer campanha. Então, eu tenho esse lema, nós não perdemos as eleições em 2012, a gente só não ganhou, que é bem diferente, porque de uma certa forma nós ganhamos as eleições ali. Com todo esse sacrifício, a gente ganhou as eleições. E aí, o Emerson deu continuidade nas próximas,
que foi em 2016 a candidata a prefeito. Eu já tomei um rumo diferente, porque eu entrei já para ser chefe de gabinete do Raul em 2013, que ele ganhou as eleições como prefeito. Em seguida, eu fui secretária de saúde e meu sonho era ser vereadora. Mas o Raul, uma pessoa maravilhosa que me ajudou, que me contribuiu muito para o meu currículo profissional, para tudo na minha vida política, o Raul contribuiu muito. E o Raul me pediu para eu ser candidata a prefeita pelo partido PSDB, que eu estava na época. E não tinha como eu negar para ele. E eu fui candidata, fiz tudo que era possível, sabia que as chances de ganhar era mínima, mas lutamos ali até o fim. E, de uma certa forma, a gente saiu vitorioso, sim, porque a gente fica conhecido, as pessoas conhecem mais o nosso trabalho e vamos em frente. E aí, em 2020, o meu sonho foi realizado, eu saí candidata a vereadora, ganhei as eleições, eu peguei em 6º lugar, foi uma margem importante. E aí, junto com 4 mulheres na época, 4 mulheres, a primeira vez que na Câmara tem 4 mulheres vereadoras e a primeira mulher presidente da Câmara em 2021 foi Renata Cirati, que é um orgulho muito grande para mim. Em 2024, saí candidata novamente e, graças a Deus, as pessoas, os munícipes reconheceram o trabalho da gente. Trabalhei bastante, mais de 24 milhões de reais trouxemos para Jaboticabal e estamos aí de novo. Peguei nessas eleições o 4º lugar, né? Primeiro lugar do meu partido, né? Que isso é muito importante, e estamos na luta aí e quero continuar trabalhando muito por nossa Jaboticabal. No mandato de 2021 até 2024 foram 4 mulheres na Câmara. Renata Cirati foi eleita a primeira presidente mulher da Casa do Legislativo de Jaboticabal. E ela responde como foi lidar com os vereadores quando ela exerceu a presidência da casa. Como diz a Denise e a Silvia aqui do Legislativo, a gente quer brigar, no bom sentido, né? Algumas vezes fui chamada de ditadora, né, por alguns colegas vereadores aí. Eu não me vejo assim, mas às vezes a gente tem que se colocar, né, ali, explicar que é assim, assado, né? No início foi um pouco difícil, porque eu não me imaginava ser presidente, porque no primeiro momento, você vai ser a presidente. O Mauro fez toda essa articulação, o vereador Mauro, na época, junto com os outros vereadores, ele era o líder de governo, né? E o Mauro fez essa articulação, devo isso ao Mauro, grande parceiro. Então, assim, no começo eu não me imaginava, porque estava começando, né, gente, logo ser presidente, mas depois a gente já pegou gosto. Eu acredito que eu fui muito firme, não fui ditadora, mas fui muito firme, porque não é fácil lidar com os egos, tanto de homem como mulheres, é muito difícil. Ali nós éramos em 4 mulheres, eu era bem ligada à Val, né, a Val era da base também. A Andréia, sendo do mesmo partido meu, que nós somos do mesmo partido, era oposição, e a Paula também era oposição. Mas a gente se dava super bem, a gente se respeitava entre mulheres. Tinha as discussões? Tinha. Teve discussões? Teve muitas discussões entre todas nós. Mas tinha respeito e eu acho que liderança entre todas nós. Dos homens, teve muitas vezes desrespeito, sim, mas eu acredito que a gente conseguiu mostrar que aqui não é porque eu sou mulher que eu vou abaixar a cabeça e deixar levar paulada, viu, Diego? A gente tem que mostrar que nós somos mulheres. Se tiver que abaixar a cabeça porque eu errei, vamos abaixar, como todo mundo, mas a gente tem que levantar a cabeça e lutar de igual para igual. Eu não sou mais que os homens e não sou menos que os homens. Nós não somos mais que os homens e não somos menos que os homens. Nós somos iguais. Quando as mulheres conseguirem ver que nós somos iguais, eu acredito que muita coisa vai mudar. Renata Cirati nunca imaginou ser presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal no primeiro mandato. De jeito nenhum. Eu poderia imaginar no futuro. No futuro, sim, 2 anos depois,
ou se eu for candidata de novo, se eu ganhar de novo, pode ser que sim, mas não era um pensamento de verdade. Foi mesmo assim um susto no primeiro momento. No primeiro momento eu neguei, falei que não gostaria, que eu queria adquirir um pouco mais de experiência para depois dar continuidade. Mas assim, foi tendo conversas, então com muita responsabilidade eu aceitei. E eu relembro isso assim, quando eu me formei, fiz a faculdade de enfermagem, me formei, que eu fui trabalhar no São Marcos, que eu já contei aqui, eu trabalhei um mês. Logo em seguida, eu fui chamada para ser coordenadora de enfermagem. Eu não tinha uma experiência grande como outras enfermeiras que trabalhavam ali tinham. Na época, o meu chefe falou, não, mas eu gostaria que fosse você. Lá atrás, quando eu voltei a trabalhar no comércio, eu trabalhei um tanto no comércio lá em Barretos, depois eu voltei depois de muito tempo. Depois de 3 meses trabalhando como vendedora, eu fui chamada para ser gerente. Então, é uma coisa tudo muito nova. Parece que as coisas acontecem com a gente assim. E a gente tem que aceitar com responsabilidade, abraçar e falar, dou conta sim, procurar se inteirar, procurar saber tudo direitinho e levar com tudo muita responsabilidade, com muito afim, com muito amor, com muito trabalho. E a gente dá conta. Renata Cirati finaliza dando um conselho para as mulheres. A minha lição é que, assim, as pessoas veem a gente, acham que tudo caiu do céu. Não caiu do céu, não. Foi com muita luta, com muita garra, dia após dia. Hoje, a minha vida é com muita luta e com muita garra. Tudo que eu tenho, tudo que eu corro atrás, é com muita luta, com muita garra. Então, a lição que eu tento passar para as pessoas é para correr atrás do que eu tenho vontade. E se você às vezes acha que você não tem vontade de nada de crescimento, pensa e fala, epa, eu quero fazer alguma coisa melhor, alguma coisa maior. E não é no sentido só financeiro, não estou dizendo nisso, não. O financeiro é importante sim, mas a família, o trabalho, é correr atrás do que você quer. Hoje, vamos supor que você é só dona de casa, que você cuida só da família e do marido. Não é só, não, é muita coisa. Faça com muito amor, com muito orgulho tudo isso, mas tenta crescer. Hoje eu sou faxineira. Faça com muito amor, com muito orgulho, não tenha vergonha de nada. A gente tem que crescer, crescer. E quando eu falo crescer, não é no sentido financeiro só, não. É para a tua vida. Seja religioso, vai atrás de uma religião que você goste. Emocionalmente, isso muda muito a sua vida. Então, procure ser feliz, fazer a sua família feliz. E lembrando aqui, para você fazer os seus filhos felizes, a sua família feliz, o seu esposo feliz, você tem que estar feliz. Lembra daquela aula? Você está num avião e o avião parece que vai cair, a aeromoça fala ali que está com problema, a turbina teve problema. O que acontece? Cai as máscaras de oxigênio. Geralmente eu te pergunto assim, você está com o teu filhinho ali de 1 ano, 2 aninhos. Você coloca a máscara de oxigênio primeiro nele ou em você? Geralmente o que você responde? No meu filho. Eu quero salvar o meu filho. Não. Primeiro você tem que colocar a máscara de oxigênio em você, para depois em seguida colocar no seu filho. Porque se você colocar no seu filho e você morrer por falta de oxigênio, quem vai cuidar dele? Se você colocar primeiro em você a máscara e depois colocar nele, vocês dois vão se salvar. Então pense nisso. Se cuide, mulher. Se salve para você cuidar da sua família e salvar a sua família. Esse é o recado que eu deixo. Muito obrigada, fiquem todos com Deus.